Boa noite. Que bom que você está aqui. Antes de qualquer coisa, eu queria que você respirasse fundo comigo, devagar, como quem dá espaço para o coração descansar. Às vezes a gente chega cansado, por fora e por dentro. A cabeça cheia, o peito apertado, o corpo funcionando no automático. E mesmo assim você veio, mesmo assim você parou, mesmo assim você escolheu ouvir. Isso já diz muito sobre você. E eu quero te lembrar de uma verdade simples, mas poderosa. Deus não se assusta com o seu cansaço. Deus não se ofende com a sua fraqueza. Deus não se distancia quando você está confuso. Pelo contrário, muitas vezes é exatamente aí que ele se aproxima com mais cuidado. Hoje eu quero falar com você sobre esperança, mas não aquela esperança apressada que exige resultado rápido, que fica ansiosa, que pressiona e culpa. Eu quero falar da esperança que acalma, da esperança que segura a nossa mão no meio do caminho, da esperança que não nega a realidade, mas também não se entrega ao desespero. E para isso eu preciso te dizer algo com carinho: nem tudo que está demorando é atraso. Às vezes é preparo. Às vezes é proteção. Às vezes é Deus fazendo por dentro o que você não consegue enxergar por fora. Tem fases na vida em que a gente ora e parece que o céu está silencioso. A gente pede direção, pede resposta, pede um sinal e nada acontece do jeito que a gente imagina. E aí vem a dúvida: será que Deus me ouviu? Será que Deus se importou? Será que eu fiz algo errado? E eu te digo com calma: o silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus muitas vezes é cuidado. É como um pai que não grita, mas continua segurando a bicicleta do filho até ele encontrar o equilíbrio. Você não vê a mão, mas ela está lá. E Deus, mesmo quando não está falando do jeito que você queria, continua presente do jeito que você precisa. Talvez hoje você esteja vivendo um processo. E processo é uma palavra que, para muita gente, soa como dor. Mas processo também é formação, é maturidade, é construção. A gente vive em um mundo que gosta do imediato, do rápido, do agora. Só que as coisas mais profundas não nascem no imediatismo. Raízes não crescem com pressa. E Deus trabalha muito com raízes. Porque Ele não quer só te colocar em um lugar novo, Ele quer te sustentar nesse lugar. Deus não quer só te dar uma porta aberta, Ele quer te dar estrutura para atravessar essa porta com paz, com sabedoria, com firmeza, sem se perder de si mesmo. Às vezes a gente pede crescimento, mas ainda se perde com o pouco. Pede responsabilidade, mas ainda se desorganiza com a própria rotina. Pede um relacionamento saudável, mas ainda carrega feridas antigas que sangram em silêncio. Pede uma promoção, mas ainda se compara, ainda se cobra, ainda se mede pelo olhar dos outros. E eu não estou dizendo isso para te acusar, eu estou dizendo para te libertar. Porque Deus não está te negando por maldade. Deus está te preparando por amor. Ele te ama demais para te entregar algo que te esmagaria. Ele te ama demais para acelerar um caminho que, no fundo, ainda está construindo você. Eu queria que você pensasse em algo que você tem pedido a Deus há um tempo. Pode ser uma resposta, uma cura, uma reconciliação, uma oportunidade, um recomeço. Pense nisso por um instante, sem ansiedade. Agora, com a mesma calma, pense: e se Deus estiver construindo em você a capacidade de sustentar isso? E se Ele estiver te ensinando a esperar sem endurecer, a confiar sem controlar, a caminhar sem precisar ver cada detalhe do caminho? Porque existe uma fé que nasce quando a gente vê milagre. Mas existe uma fé ainda mais profunda que nasce quando a gente não vê nada, e mesmo assim continua. Essa fé não é teimosia. Essa fé é descanso. É dizer: eu não entendo tudo, mas eu sei em quem eu confio. E quando eu falo de fidelidade, eu não falo de perfeição, eu falo de permanência. Permanecer quando dá vontade de desistir. Permanecer quando a mente cria cenários terríveis. Permanecer quando a gente se sente pequeno. Permanecer com o coração aberto, mesmo depois de decepções. Permanecer fazendo o bem, mesmo quando ninguém reconhece. Permanecer em oração, mesmo quando a resposta parece distante. Deus honra a constância. Deus vê o que ninguém vê.
Deus conhece o que ninguém sabe. E Deus não desperdiça nada do que você vive. Ele transforma. Ele lapida. Ele ensina. Ele cura de dentro para fora no tempo certo. Talvez você esteja no meio de uma luta que ninguém imagina. Por fora você funciona, trabalha, conversa, sorri. Por dentro, você está tentando não desabar. Você tem carregado preocupações que roubam sono. Tem carregado culpa, tem carregado medo, tem carregado a sensação de que você precisa dar conta de tudo sozinho. Hoje eu quero te dizer, com muita gentileza, você não precisa carregar tudo sozinho. Deus não te chamou para uma vida de peso sem alívio, ele te chamou para uma vida onde, mesmo nos dias difíceis, o seu coração pode encontrar descanso. Descanso não é ausência de batalha. Descanso é presença de Deus no meio da batalha. E sabe como a gente encontra esse descanso? Às vezes não é com grandes mudanças do dia para a noite. É com pequenos passos. Um dia de cada vez. Um sim de cada vez. Uma decisão certa de cada vez. Uma conversa sincera de cada vez. Um pedido de perdão de cada vez. Um eu não estou bem dito no lugar seguro. Uma pausa para respirar. Um tempo para a palavra. Um tempo para agradecer pelo que ainda existe, mesmo em meio ao que falta. Deus também trabalha no simples. Deus também se revela no cotidiano. Deus também age quando ninguém está vendo. Eu quero te convidar a praticar 3 coisas bem simples a partir de hoje. A primeira, fale com Deus com honestidade, sem máscaras, sem frases prontas, do jeito que você fala com alguém em quem confia. Deus não precisa de performance. Deus se move com sinceridade. A segunda, proteja a sua mente. Nem toda voz dentro de você é verdade. Tem pensamento que é medo, não é realidade. Tem lembrança que é ferida, não é destino. Quando a mente tentar te afundar, volte para a verdade. Deus é bom, Deus é fiel, Deus está contigo. A terceira, seja fiel no que está nas suas mãos hoje. Não espere o cenário perfeito para ser constante. Faça o bem possível. Seja correto no pequeno. Organize o que você consegue. Dê o passo que dá para dar. Deus não te pede o que você não tem, Ele te pede o coração disponível. E deixa eu te falar algo importante: a sua dor não é o ponto final da sua história. A sua ansiedade não define quem você é. A sua fraqueza não te desqualifica. Deus não escolhe pessoas prontas, Deus escolhe pessoas dispostas. E se você está aqui, ouvindo, buscando, tentando, então existe em você uma chama que Deus ainda está soprando. Mesmo que pareça fraca, ela está acesa. E Deus sabe reacender o que a vida tentou apagar. Em algum momento, você vai olhar para trás e perceber que Deus estava te conduzindo de formas que você não entendia. Você vai perceber livramentos que pareceram nãos. Você vai perceber amadurecimento que veio de perdas. Você vai perceber que portas fechadas te pouparam. E você vai perceber também que certas portas só abriram quando o seu coração estava pronto para entrar sem se perder. Esse é o cuidado de Deus. Ele não é apenas o Deus do destino, ele é o Deus do caminho. Agora, eu quero que você faça algo bem simples, se você puder. Coloque a mão no seu coração e apenas diga, com calma: Deus, eu confio em ti. De novo, Deus, eu confio em ti. Você não precisa sentir nada extraordinário. Só diga. Confiar não é entender tudo. Confiar é descansar o coração em quem entende tudo. E eu quero terminar orando por você de forma tranquila, sem pressa. Senhor Deus, eu coloco diante de ti essa vida que está me ouvindo agora. Tu conheces a história inteira, os detalhes, as lágrimas guardadas, os medos escondidos, as batalhas que ninguém vê. Eu te peço, derrama paz. Paz para a mente que não para. Paz para o coração que se sente sozinho. Paz para a casa, para a família, para os relacionamentos. Dá direção para quem está confuso. Dá força para quem está cansado. Cura o que está ferido. Restaura o que parece quebrado. E ensina essa pessoa a caminhar com esperança, sem ansiedade, com fé simples e firme. Senhor, onde houver ansiedade, planta descanso. Onde houver culpa, planta perdão. Onde houver medo, planta coragem.
Onde houver pressa, planta paciência. E onde houver vazio, enche com a tua presença. Que essa pessoa se lembre ao sair daqui que não está só, que o processo não é abandono, que o silêncio não é ausência, e que o teu amor permanece constante, cuidando, guiando e sustentando. Em nome de Jesus, amém. Expira mais uma vez, devagar. E vai com essa certeza: Deus está com você no caminho. E o que ele começou, ele vai terminar.